A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal no YouTube, para a honra e glória de nosso santo Deus e maravilhoso. Amém? Bom, o tema de hoje vai ser sobre as evidências da evolução biológica. Bom, uma das caracterizações sobre as evidências da evolução biológica está os registros fósseis, mecanismos da evolução biológica, mutações, derivações genéticas, órgãos vertigiais, semelhanças embriológicas, semelhanças moleculares, órgãos análogos e adaptação. Ok? Essas são algumas características das evidências da evolução biológica sobre os seres vivos, ou várias outras coisas que a gente estuda nas atividades de biologia. Ok? Essa atividade aqui é do terceiro bimestre, que eu fiz nessa semana na aula de biologia. Ok? Espero que vocês gostem desse vídeo de hoje. Então vamos começar com o significado sobre as evidências da evolução biológica sobre os seres vivos. Entre as principais evidências da evolução biológica estão os registros fósseis, a adaptação dos seres vivos, os seus ambientes e as semelhanças entre as espécies. Ok? Passando em geração em geração. O registro fóssil. O fóssil é qualquer vestígio de organismos muito antigos que foram preservados com o passar dos anos por meio de processos naturais. Os mecanismos da evolução biológica. Quais são os mecanismos da evolução biológica? A teoria do neodarwinismo de Darwin considera os seguintes mecanismos como fatores que contribuem para mudanças evolutivas. Mutações. O que a gente estuda sobre as mutações? A mutação corresponde a qualquer alteração no material genético de um organismo que pode originar uma nova característica. Se essa nova característica oferecer alguma vantagem ao indivíduo, o alelo tende a ser preservado pela seleção natural. Eu falei sobre a seleção natural de alguns vídeos anteriores em meu canal aqui. Vou deixar o link da descrição, até para entender um pouco sobre as mutações, e fala a preservação pela seleção natural, a hereditariedade, pelo DNA e pelo RNA. Ok? As derivações genéticas. Quais são as derivações genéticas dos seres vivos? As derivações genéticas correspondem a um processo de mudança ao acaso de frequências alélicas de uma população, como por exemplo de uma população de quê? De animais, de cada território, de cada área. As derivações genéticas alteram a frequência alélica de uma população de modo aleatório. Ela não trabalha para produzir adaptações. Órgãos vertigiais. O que são órgãos vertigiais? São órgãos atrofiados e sem função aparente. Um exemplo é o apêndice do homem, que representa um vestígio de um comportamento do intestino que abrigava micróbios para a digestão da célula em nossos ancestrais, que é chamado de herbívoros. Ok? Nunca vi isso aqui, intestino que abrigava micróbios. Você imagina sobre isso? Já aconteceu isso com o ser humano. Nossa, é muito horrível isso, até de falar. A gente fica imaginando sobre essas coisas, mas
a gente deve cuidar muito da nossa alimentação, né? Esses são alguns assuntos principais sobre a evolução biológica, como ocorrem essas alterações. Então vamos lá. Partindo aqui sobre as semelhanças embriológicas. Quais são as semelhanças embriológicas de um embrião para outro? Quais são as suas semelhanças com o seu indivíduo? Quando se observa o desenvolvimento embrionário de alguma espécie, nota-se que são muito semelhantes em alguns aspectos, correto? Isso demonstra uma evidência de ancestralidade comum. Por exemplo, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos são muito diferentes quando adultos, mas seus embriões são muito semelhantes, né? Então, dá para perceber aqui os peixes, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos, eles são muito diferentes quando passa pela fase da nascença, da fase da adolescência, mas quando esses seres vivos eles se tornam adultos, os seus embriões são muito semelhantes, né? Porque eles passam pelo desenvolvimento corporal, o desenvolvimento dos órgãos, ele vai crescendo, se reproduzindo. Então, é uma bela questão muito importante de estudar, porque quando eles se tornam adultos, os seus embriões são muito semelhantes uns dos outros. Interessante, né? As semelhanças moleculares. Quais são as semelhanças moleculares? Os avanços da biologia molecular têm permitido comparar a estrutura genética de diferentes espécies. Esses estudos complementam-se às semelhanças anatômicas e embrionárias e confirmam a relação de parentesco entre as espécies. Órgãos análogos. Órgãos análogos. O que são órgãos análogos? São aqueles que, com a origem embrionária, estruturas anatômicas diferentes, mas que exercem a mesma função. Os órgãos análogos surgem por convergência evolutiva. Um exemplo são as asas de aves e insetos. Então, essas são algumas características dos órgãos análogos. Elas surgem por convergência evolutiva de asas de aves e insetos. Adaptação. Qual é a adaptação desses seres vivos? Qual é o seu território de sobrevivência? Como eles sobrevivem? Como que eles se adaptam ao seu estilo de vida? Adaptação corresponde ao ajuntamento que todos os organismos apresentam em relação ao ambiente em que vivem. As adaptações são características mantidas nas populações ou fixadas nas espécies. Ok? De adaptação para adaptação. Depende se ele é do solo, da água, né? Se ele voa ou não. Depende como que esse animal vai se adaptar ao seu ambiente, né? Devido à sua correspondência dos seus ancestrais, e esse ser vivo tem que se adaptar ao seu ambiente. Alguns animais, eles vivem em um ambiente, eles se adaptam ao seu ambiente, mas depois de alguns meses eles formam um grupo de animais e vão se adaptar a outra área para se adaptar, e assim por diante, né? Tem algumas áreas do nosso planeta que acontece isso com algumas espécies
de animais. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje sobre o tema de hoje, evidências da evolução biológica, sobre registros fósseis, mecanismos da evolução biológica, mutações, derivações genéticas, órgãos vestigiais, semelhanças embriológicas, semelhanças moleculares, órgãos análogos e a sua adaptação ao seu ambiente de vida. Amém? Que Deus possa estar abençoando o seu dia nessa quinta-feira. Que Deus possa estar entrando com providência em seu ministério, em tua casa, em teu trabalho a cada dia. Essa semana está passando muito rápida, mas espero trazer muitos e muitos conteúdos para vocês ainda nesta semana, para a honra e glória de Deus. Amém? Não se esqueça de inscrever. Amém? Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E cada dia estarei postando novos vídeos a cada dia. E não deixe de deixar o like. Isso me ajuda muitas vezes de estar revisando um vídeo e vendo se está comentando ou dando aquela curtida. Amém? Até mais, até a próxima. Tchau.